Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Pão Diário desta manhã de segunda-feira. Já começando com um novo tema esta semana, e o tema geral é a graça que alcança todas as nações. E o tema da nossa mensagem desta manhã, a salvação é afirmada como obra exclusiva da graça do Senhor Jesus. Isso fica baseado no livro de Atos, capítulo 15, o versículo 11. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Atos 15, 11. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nesta manhã para a nossa meditação, ele vai falar sobre salvação pela graça. A palavra ela vai esmiuçar este assunto. Mas para que nós possamos falar de salvação pela graça, se faz necessário primeiro saber o que é graça. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra graça é algo que representa um favor imerecido. Por que imerecido? Porque a graça ela nos alcançou. E ela nos alcançou mesmo sem a gente ser merecedor. Não é porque nós merecemos ser alcançados pela graça. Não, de maneira alguma. Mas mesmo sendo sem a gente merecer, a graça nos alcançou. E essa graça ela se deu através do quê? Através da morte de Cristo na cruz. Pois quando Jesus morreu, ele pagou um alto preço por nós. A Bíblia diz que ele se tornou maldito pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os males que estavam sobre nós, ele levou sobre si diante da sua morte na cruz. E logo viemos entender que a graça nos alcançou. Por que nos alcançou? Porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele morreu numa cruz, pendurado em uma cruz, para que nós tivéssemos o direito de sermos salvos por ele. Pois o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, a graça ela vem nos alcançar quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, falhos, homens, indigno dessa graça, mas a graça nos alcançou. Então o apóstolo Paulo vai dizer para nós que a graça, apesar dela nos alcançar, é algo que ele vai dizer que se aquele que está em transgressão, a graça ela não vai alcançar. E quem é alcançado pela graça? É aquele que reconhece que é o mais miserável dos homens sobre a face da terra, pecador, indigno de qualquer honra vindo da parte de Deus. Mas a graça nos alcançou, e quando ela nos alcança, ela vai mudar a nossa maneira de pensar, e nós seremos agraciados por esse benefício através da morte de Cristo. Então a graça ela veio e nos alcançou. Então a graça, é pela graça que nós somos salvos hoje, não é pela lei, é pela graça. Mas se nós transgredimos a lei, qual é transgredir a lei? Vivermos em pecado. A Bíblia diz para nós não adulterar. Se nós adulterar, nós automaticamente não seremos alcançados pela graça. Se nós dizer falso testemunho, também nós não seremos alcançados pela graça. Se nós cobiçar algo de alguém, também não seremos alcançados pela graça. Ou seja, se eu matar alguém, também eu não sou alcançado por esta graça. Mas se eu matei alguém na minha vida de pecado, e hoje eu me arrependo desse ato pecaminoso, tirei e ceifei a vida de alguém, então agora a graça ela vai me alcançar. Você está entendendo o que é ser alcançado pela graça? É que quando você tinha uma vida de pecado, você não era alcançado por ela. Mas agora você reconheceu que você é pecador e que você merece ser alcançado por esta graça. Aí você é alcançado por ela. E Deus vai mudar a minha e a tua história, querido. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa trajetória. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, logo nós vamos entender que essa graça ela vai nos alcançar desta maneira, quando nós
mesmo na condição de pecador, nos arrependemos e procuramos ter uma vida com Deus, aí esta graça vai me alcançar e te alcançar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Uma ótima semana a todos. Agora já entrando no curso online Pais e Filhos Cristãos, falando para você a graça no meio da família, né? Através desse curso que vai ensinar você a buscar em família a comunhão com Deus, a ter uma família diante do altar do Senhor. O curso online ele tem 6 módulos, 12 aulas, e ainda tem 3 bônus, 3 e-book, Método do Soninho do Bebê, Birra Nunca Mais e Vínculo Literário. Se você sentiu o desejo de fazer parte dessa obra, e qual é a finalidade desse curso? É abençoar a obra missionária aqui em Gurupi do Tocantins. E eu creio que nós iremos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Se você nos ajudar nessa empreitada, eu não estarei sozinho. Estaremos com o nosso Jesus na frente e um exército que o Senhor vai levantar para nos ajudar com essa semente missionária, comprando o curso online. Mas eu não quero comprar o curso, mas eu quero ajudar essa obra. Então eu vou deixar a chave Pix e você vai estar contribuindo e nós estaremos prestando conta com relação, conforme a obra for avançando. Nós já compramos o terreno parcelado e nós precisamos construir, porque hoje nós estamos num prédio alugado, não temos intenção de fechar a obra onde nós começamos, num prédio alugado, mas porém queremos ter um prédio próprio, né? A obra ela precisa ter os seus alicerces, e o nosso alicerce é construir esta primeira congregação do nosso Ministério Assembleia de Deus Missões de Cristo, onde a nossa sede fica localizada em Goianésia do Goiás. Temos nosso pastor presidente, pastor Jair Pereira, e a sua mesa diretora, tendo também como vice a pastora Simone de Jesus, sua esposa. E nós estamos juntos nesse trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Eu conto com você em nome do Senhor Jesus. E agora nós entraremos no momento da oração. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, diante da Tua presença, Jesus, eu quero Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me concede. Eu quero agradecer pela vida da minha esposa, minha companheira, a qual o Senhor tem me dado o privilégio, Pai, de caminhar lado a lado com ela nesta obra. E por isso, Jesus, eu já coloco diante do Senhor, meu Deus, esta causa diante da Tua presença, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, fazer de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Jesus. Deus abençoa os meus amados irmãos que têm assistido o programa Pão Diário. Abençoa a vida deles, Pai, derramando bênçãos sem medida, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pois assim nós cremos na vitória, Pai. Cada irmão que assiste o programa Pão Diário, que seja abençoado pelo Senhor Jesus. Pai, eu te apresento minha esposa ali no Pará, abençoa a sua vida, dando graça, dando força, Pai, e que o Senhor venha, meu Deus, cada dia mais ampliando a sua visão espiritual diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. São essas bênçãos que te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus.